Paz do Senhor. Amém. Queridos, eu vou precisar de mais um microfone, Elson. Você providencia para a gente lá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês mais uma vez. Dou graças a Deus pela vida da nossa igreja e por cada um de vocês que está aqui. Esses dias a gente teve aqui um encontro super especial e eu acho que muitos de vocês estavam aqui no Burn. E durante aquela semana, até antes disso, né, Deus estava ministrando com a gente a respeito de várias coisas. E uma coisa que ficou forte para a gente é que veio que a resposta. E aí a resposta de Deus é o amor. A resposta de Deus é o amor. Para a gente meditar um pouquinho sobre isso, eu quero que você, se possível, abra a sua Bíblia, o seu dispositivo, lá em Romanos 8. Romanos, capítulo 8. É um capítulo deveras interessante. Romanos 8... ele é de uma densidade de conceitos, de uma densidade de sabedoria, que realmente a gente vai dar uma pincelada aqui, tá? Já vou fazer esse combinado com vocês. A gente não vai conseguir explorar todos os aspectos desse texto. Mas é interessante como o velho homem que habita na gente, ele é insistente. E ele insiste com velhos hábitos. Às vezes a gente se esforça e a gente até dá uma melhorada e parece que velhos hábitos às vezes retornam. Como, por exemplo, ter medo. Muitas vezes a gente acaba se angustiando pelo futuro, a gente se vê enredado muitas vezes pela necessidade de aprovação e por várias coisas. Mas Deus tem uma resposta para a gente. E eu gostaria de convidar aqui, já vou passando aqui, meu colega Leandro, você pode ler Romanos 8, do 1 ao 4. Aí fica tão bom. Teste som, 1, 2, 3. Foi. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Legal. E aí Paulo, ele fala da carne, ele fala do Espírito, ele fala da lei, e às vezes parece até que ele está fazendo ali quase um jogo de palavras, mas talvez desse trecho a gente precise focar justamente na forma como ele abre. Ele fala assim, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Uma das coisas que mais direciona os seres humanos a tomar decisões é o medo. Você já pode pensar? Quantas decisões são tomadas por medo? E quantas decisões erradas são tomadas por conta do medo? É desde criancinha. A gente mente para fugir do pito da mãe. A gente às vezes é violento porque a gente tem receio de perder o controle, né, sobre a outra pessoa. Às vezes a gente finge ser alguém que a gente não é, porque a gente tem medo de perder a aceitação das pessoas. Então o medo, ele vai direcionando, né, e esse medo, ele vem justamente disso que Paulo fala. Ele fala assim, olha, quem que me ensinou essas coisas? Isso tudo se manifestou através da lei, porque a lei, ela evidenciou o que era errado. As pessoas já tinham consciência disso.
É interessante porque alguns antropólogos, eles viajaram para lugares distintos, longínquos, Papua Nova Guiné, e eles chegaram lá e eles foram falar com os nativos daquele lugar que nunca tinham tido contato com a civilização ocidental. Mas eles tinham noção de certo e de errado. Mas a lei, ela traz isso, ela evidencia isso para a gente. Então a lei faz com que muitas vezes a gente tenha esse medo ainda mais aflorado. Mas Paulo está dizendo para a gente assim, olha, nenhuma condenação há. Está com medo de quê? Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não precisam ter medo. 1 João 4,18 vai nos lembrar disso. O perfeito amor lança fora todo o medo. Amém? Leandro, acha um voluntário para ler do 5 ao 11? Pode ser uma voluntária? Pode ser uma voluntária. Diaconato, vamos lá. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado, no entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo, por meio deste mesmo Espírito que mora em vocês. Olha lá. Aqueles que são da carne buscam aquilo que é da carne. Aqueles que são do Espírito buscam aquilo que é do Espírito. Mas a velha natureza, a natureza pecaminosa, uma das coisas que ela mais busca é o prazer. Ela quer ficar de boa. A nossa carne quer curtir. Alguém tem dúvida disso? Amanhã cedo, muitos despertadores despertarão. E talvez alguns de nós vão dar um tapa lá no soneca. Porque o nosso corpo quer ficar numa boa, na cama quentinha. Para que sair para trabalhar? É o que a velha natureza quer. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, esses eles vão ter um outro tipo de situação. Porque as pessoas que são guiadas pela carne, elas vivem reativamente. Elas reagem às coisas. E elas são baseadas em sentimentos. Se alguém é ríspido com você, você reage com raiva. Se alguém, porventura, passa por você e não te cumprimenta, muitas vezes você reage se diminuindo, se achando rejeitado. As pessoas que têm a carne muito aflorada, elas vivem por reação. Agora, as pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas vivem por propósito e por decisão. Quer ver um exemplo? O perdão. Cara, a pessoa pisou no teu calo e tu errou. E ela pisou e sabe quando a pessoa pisa e faz? E aí você precisa perdoar, mas você não sente. Eu não sinto que eu tenho que perdoar, eu acho que ela tem que vir até mim. E eu digo que a responsabilidade da reconciliação é sempre da pessoa que está mais próxima de Deus, né? Então, se alguém mexeu com você, e você é guiado pelo Espírito, você vai ter a decisão de reconciliar, você vai ter a decisão de perdoar, mesmo que você não sinta. Agora, se você não é guiado por Deus, você vai ficar na reação e no sentimento.
E o sentimento é terrível, porque os nossos sentimentos, eles são importantes, eles são ótimos, como o painel do carro, está indicando a velocidade, está indicando a rotação do motor, está indicando ali a autonomia. É ótimo para aquilo, mas você não vai tomar decisões apenas olhando para aquilo. Os nossos sentimentos, eles são como indicadores. Eles vão aflorar, eles vão apontar para alguma coisa, mas as nossas decisões, elas têm que ser baseadas no Espírito. Elas têm que ser baseadas no propósito. A gente precisa viver de decisão e de propósito. E se eu decido seguir a Jesus, eu tenho um propósito de chegar ao céu, muitas coisas vão concorrer para que isso não aconteça, mas a minha decisão vai me manter no caminho. Júlio, você tem agora a incumbência de achar alguém para ler Romanos 8, do 12 ao 17. Glória a Deus, vamos lá. 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, glória a Deus. Um grande dilema que começou no Éden foi que, quando nós fomos expulsos do jardim, a gente perdeu a comunhão com Deus. E aí a humanidade, ela segue um rumo sem saber quem ela é. E a gente vai vendo no desenrolar da história recente, após o Éden, inclusive as pessoas, por exemplo, fazendo uma torre, tentando chegar ao céu, porque eles não queriam se espalhar, eles precisavam estar juntos de alguma forma, eles precisavam ter algum tipo de conexão. E ainda vem a confusão das línguas ali, aí arrebenta com tudo. Olha o que o Espírito testifica no nosso espírito, ou seja, no mais profundo lá do nosso ser, que nós somos filhos de Deus. Amém. Através de Jesus Cristo, essa desconexão que aconteceu lá no Éden volta a se conectar, e agora nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. É interessante porque essa necessidade de desconexão, ela leva as pessoas a fazerem coisas impressionantes. Pessoas dilaceram os próprios corpos, pessoas vão a lugares onde não deveriam. A gente fala daquela frase, né? Elas gastam o dinheiro que elas não têm para agradar pessoas que elas não gostam, para se mostrar para pessoas que não se importam com elas. Por quê? Porque elas têm a necessidade da conexão. Elas acham que através dessas ações elas vão passar a fazer parte de uma tribo, né? Eu posso me considerar um guitarrista, mas nem por isso vocês vão me ver aqui com o cabelo, né, uma jaqueta de couro, um coturno, né? Ou pense em algum guitarrista que você, né, já viu na TV e tal. E assim, por quê? Não é isso que faz de mim um guitarrista. Não é o participar dessa tribo que faz de mim, né? Inclusive, eu me sinto muito mais guitarrista porque eu posso tocar com o Rei dos Reis, né? E Deus é tão bondoso que ele até olha para a minha guitarra, eu imagino que ele sorri, né? Às vezes ele dá uma risadinha, até fala assim, está tentando, mas beleza, vamos lá, vamos em frente. O importante disso tudo é que
a gente pode olhar para cima e falar assim: Abba, Pai, papaizinho. Olha o nível de conexão que a gente recebeu de novo em Cristo. O nível de conexão que esse amor trouxe de volta para a gente. Abba, Pai, papaizinho. Presbítero Vanderlei, você faz a gentileza agora de passar o microfone para quem vai ler do 18 ao 25. Vamos lá, Marcão. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que a sujeitou, na presença de quem também, na mesma criatura, seja liberada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como também espera. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Glória a Deus. Tem uma tradução interessante que fala que o universo geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quando Adão ele erra, é um cataclisma cósmico. Não foi algo pontual, não foi algo sem importância. É algo que balançou as estruturas do universo. A prova está aqui. Paulo falando que o universo, toda a natureza geme, esperando a manifestação, esperando que a gente, filhos de Deus, se manifestem como filhos de Deus, para que a gente possa revelar a glória do nosso Deus. Mas isso não é fácil. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer, acredite, não é o sofrimento. Triste é sofrer sem motivo. Uma mulher, quando ela está, e Paulo fala das dores de parto, quando ela está no momento de dar à luz, com as dores mais intensas, coisa que nós homens, a gente não consegue nem imaginar. Quando ela pega o filho no braço, aquele sofrimento de instantes, ele desaparece. Porque ela vê o motivo, ela entende o porquê. Assim é na nossa vida. A gente sofre e a Bíblia ela é muito clara. Ela fala: o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque vai valer a pena. É isso que a gente precisa, esse amor manifestado em nós. Ele precisa dar vazão as pessoas poderem olhar e perceberem em nós uma natureza transformada. Essa natureza que faz com que haja uma manifestação de Deus na vida até de outras pessoas. É isso que a gente precisa buscar. Vamos em frente? Quem pode ler do 26, o 26 e o 27? Vai lá, Marcão, agora um curtinho aí, pode... Como é curtinho, né? Deu uma moral. Vamos lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede
por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A gente não sabe pedir como convém. Olha que interessante. Não é segredo para ninguém. A igreja aqui, né, isso aqui é uma construção. Existe todo um processo burocrático para que haja todas as regularizações possíveis. São muitos documentos, são muitos projetos. Mas a gente não sabe nem como pedir. Não é você chegar lá na Secretaria de Obras ou na Prefeitura e falar assim: moço, me dá um papel para mim, né? Que eu preciso regularizar a minha igreja. Aí eles falam assim: olha, faz o processo lá, meu irmão. Então a gente, inclusive, está buscando uma consultoria de alguém que já fez isso várias vezes, com uma experiência comprovada, porque eles sabem como pedir. A gente muitas vezes não sabe. Teve uma ocasião, você sabe, né, a minha irmã, uma das minhas irmãs mora nos Estados Unidos, mas ela tinha uma conta aqui no Brasil, e era uma conta conjunta com a minha mãe. E quando a minha mãe faleceu, ela precisava fazer tirar esse vínculo dessa conta, e eu fui com ela para o banco. Então a gente chegou no banco, a gente pegou senha, a gente sentou no sofazinho para esperar, né? É uma agência muito, muito grande, e a gente ficou ali, e passou um rapaz, e ele olhou para mim e me cumprimentou, e eu reconheci. Ele era um ex-colega, a gente tinha feito um projeto difícil juntos, e já fazia alguns anos que eu não o via. E ali a gente conversou, deu aquela atualizada na conversa e tal, né? E aí lá pelas tantas, eu disse: mas por que vocês vieram aqui? Aí eu contei o caso, falei que eu precisava, tal, né? Qual era a nossa situação. E aí ele só deu com a mão, fez com a mão assim. E aí uma das gerentes, sabe esses bancões assim, quando tem assim uma mesinha da conta simples, e aí tem uma salinha das contas chiques. Então saiu uma moça lá, gerente das contas chiques, chegou até a gente, ele falou para ela assim: olha, faça tudo o que eles precisarem. Se despediu e foi embora. Ele era diretor regional das agências. O Espírito Santo intercede por nós. Se esse meu amigo fez isso por mim, o que o Espírito Santo não faz por nós? É esse o nível de acesso que a gente tem por ter o Espírito Santo dentro de nós. Vamos lá, mais um? Agora o 28, o 29 e o 30. Quem pode colaborar com a gente? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. A gente não virou calvinista, não. Esse negócio de predestinação e tudo mais, é que assim, essa predestinação é para todos. Todos os seres humanos foram predestinados a serem iguais a Jesus Cristo. Vocês já perceberam como que nas ruas da nossa cidade, aqui, inclusive no nosso bairro em particular, como tem pessoas moradoras de rua? Vocês já perceberam, ultimamente em Curitiba, como é que essas coisas estão? Mas será que a prefeitura não tem um programa, um abrigo para essas pessoas irem? Tem, mas eles não vão. Ou eles vão e eles voltam, o que acontece? Essas pessoas, muitos deles, eles não querem esses lugares. Eles não querem ir para um albergue, eles não querem ir para um abrigo, porque lá tem regras. E eles precisariam seguir regras. E eles não querem abrir mão do pseudo-controle que eles têm pela vida deles. Controle
é uma das coisas que o ser humano ele é mais arraigado. Quer controlar tudo. Quer controlar o processo, quer controlar o futuro. A gente se esforça, a gente luta porque a gente quer ter controle, porque o controle traz para a gente uma sensação de segurança. Eu sei o que vai acontecer. Se tal coisa acontecer, então eu faço isso. Se tal coisa acontecer, eu vou fazer aquilo. Nas empresas, né, Leandro? Controle, preenche planilha, e vai para cá, e vai para lá, né? Aí eles quando vai aprovar um financiamento lá, controle, vira pregressa do cidadão, tem que saber o que tinha e tal, porque a gente precisa ter uma antever o que vai acontecer lá no futuro, porque é a forma da gente tentar ter algum tipo de segurança, mas controle é ilusório. Para quem não tem Jesus, para quem não tem o Espírito Santo, controle é completamente ilusório. Para nós que temos a Cristo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu posso não entender, eu não sei o porquê, mas eu sei que eu estou na mão de Deus. Às vezes vai ser doído, às vezes vai ser pegado, mas eu estou na mão de Deus. Eu vou querer controlar o quê? A gente sempre lembra da história do garoto no barco, o barco numa tempestade, todo mundo desesperado e o menino tranquilo. E alguém olha e acha aquela situação absurda. Menino, como é que você pode estar tão tranquilo? Meu pai é o capitão. Ele tinha plena confiança no pai dele. Às vezes a gente tenta controlar as coisas e a gente só se desgasta. O melhor que a gente tem a fazer é colocar nas mãos de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Do 31 ao 39 eu vou ler com vocês aqui. Olha como é que Paulo ele termina essa história. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Essas todas que a gente conversou até agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, a resposta é o amor. A resposta é o amor. Não tem outra resposta. O amor de Deus em Cristo Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Vamos conversar com esse Deus? Se você quiser se colocar em pé. Enquanto eu estudava esse texto e o Espírito Santo falava comigo,
Eu percebi a quantidade de coisas que eu falei assim, meu Deus, eu ainda estou longe. Tem tanta coisa que eu estou precisando, tem tanta coisa que eu preciso entender, tem tanta coisa que eu preciso permitir que esse amor de fato me abrace, tem tanta coisa que eu preciso permitir que esse amor me envolva, que esse amor me preencha, me encha e me faça transbordar. Eu não sei se alguma parte desses 39 versículos, acho que está tendo recorde aqui, se algum desses 39 versículos mexeu com alguma coisa na tua vida, mas eu convido agora que converse com Deus, coloque diante dele, coloque-se diante do Espírito Santo, para que ele com amor venha transformar as nossas vidas. Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor, o Senhor trata o nosso coração, o Senhor trata a nossa vida, o Senhor nos mostra o caminho a seguir. As propostas que o Senhor tem para nós não são propostas vazias, mas o Senhor nos dá os meios, nos dá o Espírito Santo para que a gente possa se conduzir, Senhor, nessa busca, Deus, nessa busca diária, Pai, por decisão e por propósito, ó Deus, não simplesmente por conta dos nossos sentimentos, ó Pai, mesmo às vezes quando a gente não quer, Senhor, mas a gente sabe qual é o caminho certo, ó Deus, que, oh Deus, a gente possa estar seguindo, Senhor, insistindo, com fidelidade, Senhor, no Teu caminho, com fidelidade, Senhor, atendendo a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, com fidelidade, Senhor, buscando, Senhor, cumprir tudo aquilo, Deus, que a Tua palavra, Senhor, coloca para a gente. Deus Santo, esse caminho, Senhor, repleto de amor, que o Senhor coloca para nós, ó Deus, esse amor tão grande que subiu numa cruz e se entregou por nós. Fez aquilo que nenhum de nós podia fazer, para que a gente pudesse se conectar contigo novamente, Senhor, para que o Teu Espírito Santo pudesse morar dentro de nós. Oh Deus, que a gente possa desfrutar e sentir esse amor. Deus, esse amor